presença, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face, rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós. Nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava não separa mais. O véu que separava não separa mais. Já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande. e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Programa Louvemos ao Senhor. Para adorar Jesus, nós estamos aqui. Bem-vindo você de casa que entra conosco nessa atmosfera de louvor e de adoração. O programa Louvemos ao Senhor, quando foi idealizado, ele foi pensado como um grande cenáculo, onde o Espírito Santo se derrama. Memória perene de Pentecostes, que é um perene derramar na vida da igreja. Então, bem-vindo ao cenáculo que nós estamos hoje vivendo por meio da Rede Século 21. Amém? Quero apresentar os irmãos que estiveram aqui conosco já pela manhã, vão estar conosco até o fim desse dia. A Missão Rio de Deus, é uma alegria, conheço os irmãos já, caminhamos juntos, somos amigos, somos irmãos em Cristo. Então, Jefferson, fala um pouquinho para nós da Missão Rio de Deus, apresenta um pouquinho para os irmãos que estão em casa, para os irmãos que estão aqui, fala um pouco sobre a missão. Boa tarde a todos. Nós somos a Missão Rio de Deus, somos de Itapevi, São Paulo. Estamos na caminhada já há 6 anos. Temos o Padre Hélio, que é o nosso diretor espiritual, e o Padre Douglas, que nos acompanha também na unidade dos cristãos, que são um dos pilares da nossa missão. Maravilha. O Cláudio é o nosso fundador, que nós estamos virando uma comunidade para a glória de Deus. Glória a Deus. O Cláudio, temos o André que está no teclado, o William que caminha conosco também, a Karina no vocal, o Michel no baixo, o Rafael na guitarra e o Jefferson Alves também na bateria. Vocês são todos da mesma cidade ou não? Não, somos em cidades próximas vizinhas, entre Itapevi, Jandira e Barueri. Certo. Tem a Karina que é de Osasco também. Certo. Diocese de Osasco. Diocese de Osasco. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Uma alegria tê-los aqui. Espero que seja a primeira de muitas, né? Nesse mover de reconciliação e de unidade, que o Senhor propicie mais momentos para a gente poder estar juntos, não é verdade? Amém. Glória a Deus. Eu quero acolher as pessoas que vieram de caravana, que estão aqui conosco, acolher os irmãos que vieram para participar do Em Cristo desde ontem e que vão permanecer conosco hoje à tarde. É uma alegria, né? E acolher sobretudo você de casa que está acompanhando conosco, você que tinha o desejo de estar aqui e não pôde, mas está acompanhando pela TV, está unido a nós em oração com o seu coração. Bendito seja Deus por isso. Então queremos convidar os irmãos a gente louvar a Deus. Vamos entoar louvores a Deus. Eu quero convidar você que está aqui a ficar de pé, para que a gente possa juntos entoar cânticos de louvor a Deus. Ele é digno de glória, digno de honra. Amém, Jesus. Nós queremos te adorar, Senhor. Verdade. Enquanto nós te adoramos, transforma a nossa vida. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua
eu quero mais te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Oh, Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar. Ouvir tua voz e te obedecer. abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos com a tua luz. Toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. enquanto eu te adoro, Enquanto eu te adoro, transforma-me. Enquanto eu te adoro, transforma-me. peça ao Senhor, transforma-me. 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 Peça ao Senhor. Transforma-me. 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 Você que está em casa pode entrar nesse ambiente de oração, mandando para cá o seu pedido de oração, né? Vai aparecer aí na tela para que você possa ligar para nós, entrar em contato conosco, deixar o seu pedido de oração. Nós vamos clamar a Deus por você, clamar a Deus pela sua família, pela sua casa, pelas situações que estão no seu coração. Nós somos igreja, né? Nós devemos orar uns pelos outros, entregar realmente aquilo que está em nosso coração, no coração das pessoas que nós amamos, ao Senhor. E eu quero chamar aqui já o Isaías, para que nós possamos rezar, que nós possamos entregar a vida dele. O Isaías, fundador da comunidade Coração Novo, no Rio de Janeiro, um irmão que tem já 25 anos de vida como missionário. 25 anos como missionário, quase a minha idade, mais ou menos, quase isso. É uma alegria ter aqui um irmão que tem sido usado por Deus de inúmeras formas, mas sobretudo eu ressalto um irmão que tem sido um agente de avivamento, um agente de unidade mesmo dentro do nosso país. E é uma alegria hoje poder ouvi-lo, poder estar aqui vendo o irmão ministrar. E eu queria que ele pudesse iniciar, eu não sei como é que ele prepara, mas eu queria que ele ministrasse o louvor para nós, antes de qualquer coisa, que pudesse nos levar à sala do trono, irmão. Amém. Fernando, quando nós decidimos que iríamos trazer essa palavra e teríamos essa oportunidade para falar aqui com os irmãos e também para todos aqueles que nos acompanham dos seus lares, das suas casas, uma coisa fica muito forte e está sempre presente no meu coração e na minha vida. O Senhor me chamou para viver como família, como família. O Senhor me chamou para estabelecer o reino dele sobre essa terra, para colaborar no estabelecimento do reino dele nessa terra. E o estabelecimento do reino de Deus não é outra coisa senão a família dele. Amém. Deus é Pai,
Deus é Pai. E é um Pai que quer muitos filhos. Deus quer muitos filhos iguais a Jesus. Deus quer que eu e você sejamos filhos iguais ao filho mais velho, ao primogênito, iguais ao Senhor Jesus. Aleluia. É com isso que eu quero trazer essa palavra. Eu queria começar com essa canção que nós gravamos aqui nesse palco recentemente, num DVD que vai estar saindo no final do ano, o DVD Somos Um, com católicos e evangélicos que cantaram juntos aqui. Pastor Azaf Borba, pastor Beré Gomes, eu, a Olívia Ferreira, Tony Alisson, o cardeal Orani estava presente aqui, junto com o padre Eduardo. Uma grande festa de unidade aconteceu aqui nesse lugar. E em breve os irmãos estarão recebendo isso também, tendo a oportunidade de levar esse testemunho para dentro de suas casas, esse testemunho de cura. Mas lá no meio desse DVD tinha uma canção que não é minha, não é letra minha, mas eu regravei essa canção. Eu fiz questão porque ela fala dessa realidade, essa realidade sobrenatural que é a família de Deus. É a família de Deus, uma realidade sobrenatural. Deixa eu ministrar sobre a sua vida isso, e você canta comigo, assim. Aleluia, bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele é tremendo, Ele tem feito de nós uma família de muitos filhos, pais e mães do Espírito, homens e mulheres para o avivamento, homens e mulheres para criar juntas, para estabelecer vínculos, ligamentos, para criar o corpo de Cristo sobre a terra. Somos corpo, família de Deus, escolhidos para sermos seus filhos. Nele nós temos a herança, a glória de Cristo Jesus. Somos corpo, família de Deus, unidos no Espírito Santo, que nos fez um só coração, em plena e total comunhão, no perfeito amor. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Somos família de Deus. Amém, glória a Deus. Vamos cantar assim. Somos corpo, família de Deus, escolhidos para sermos seus filhos. Vai. Somos corpo, família de Deus, escolhidos para sermos seus filhos, Escolhidos para sermos seus filhos. Nele nós temos a herança, nele nós temos. Você está em casa, membro da família de Deus, a glória de Cristo Jesus. Somos corpo, família de Deus. Somos corpo, família de Deus, unidos no Espírito Santo, unidos no Espírito aleluia, Santo, que nos fez um só coração, nos fez um só coração, em plena e total comunhão, em plena e total comunhão, no perfeito amor, no perfeito amor. Aleluia, um só Deus, Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. um só Deus, Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Somos o quê? Somos o quê? Somos família de Deus. Quão bom e agradável é, Quão bom e agradável
agradável viverem unidos, viverem unidos, irmãos. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Quão bom e agradável é viverem unidos, irmãos. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. cante você, um só Deus, vai. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, Batismo, um só Espírito, uma esperança. mais uma vez, um só Deus, você em casa, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança, um só Deus, um só Deus, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Somos família de Deus. Somos família! Somos família de Deus. Aplauda você, a família! Somos família de Deus. Somos família! Somos família de Deus. Somos família de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos a tua família, Senhor. Somos a tua família, Senhor. A família que o Senhor escolheu. Homens e mulheres que o Senhor escolheu para fazer parte desse tempo sobrenatural, desse tempo verdadeiramente sobrenatural. E que o Senhor está ensinando a sua igreja a ser família. O Senhor está ensinando a igreja a ser família. O Senhor está liberando uma palavra sobre a igreja. O Senhor está liberando uma palavra sobre a igreja que em tantos lugares, em tantas situações se encontra como aqueles ossos secos, ressequidos. É igreja, é corpo de Cristo, mas se encontra como os ossos ressequidos porque não se reconhece como família. É sobre isso que eu quero tratar e compartilhar com você nessa tarde. Eu queria que você, ao se sentar, pudesse pegar a sua Bíblia e abrir na carta aos Efésios, no capítulo 2 da carta aos Efésios, por favor. E no capítulo 2, no versículo 19, nós temos uma palavra, uma direção que nos é dada, que é dada aos cristãos de Éfeso e a nós hoje, logo depois de que o apóstolo Paulo fala de que em que condição aquele povo, aqueles homens que criam em Jesus se encontravam antes daquele momento. Então ele começa dizendo lá no versículo 11: lembrai-vos, pois, de que outrora vós, gentios, por nascimento que sois chamados incircuncisos por aqueles que se dizem circuncidados, os que levam na carne a circuncisão feita por mãos humanas. Lembrai-vos de que naquele tempo, estáveis sem Cristo. Mas aí o Senhor vem, Deus envia o seu Filho, o seu único Filho. Jesus é o único Filho de Deus. Deus envia o seu único Filho para resgatar a sua criação, para reconciliar a sua criação.
E toda a criação é reconciliada em Jesus Cristo. E não há outro nome, e não há outra pessoa que tenha, na qual se encontre a condição para se reconciliar com o chamado primeiro de Deus, com a identidade de Deus, senão em Jesus Cristo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é Trindade, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Dentro das nossas veias, se eu posso usar essa expressão, essa figura de linguagem, o nosso DNA espiritual é um DNA para relacionamento. Nós não sobrevivemos sem nos relacionar. A gente sente saudade das pessoas. A gente sente saudade até de quem a gente não gosta. Eu não gosto do fulano, mas sabe que eu estou sentindo falta dele? Porque as pessoas fazem parte da nossa vida, os relacionamentos fazem parte da nossa vida. Nós somos construídos para nos relacionar. A nossa estrutura espiritual depende da relação. Ontem e hoje nós estávamos aqui envolvidos no Em Cristos. E ainda agora tem irmãos aqui que estão junto conosco, que participaram de todo esse mover. Nós não estamos atrás de criar uma sigla ou de criar um CNPJ novo, não. Nós estamos atrás do coração do outro. Tem irmãos queridos, tem irmãos evangélicos com os quais eu tenho me relacionado, nós temos nos relacionado ao longo de quase 10 anos, que a gente tem se encontrado só para comer junto, para ficar junto, para adorar junto, para ter tempo de comunhão junto, porque a gente sente sede do coração do outro. A gente sente sede da vida do outro, porque a vida do outro alimenta a nossa, justamente porque ele é diferente de mim, justamente porque ele crê diferente de mim, manifesta a sua fé diferente de mim, ele me alimenta com aquilo que eu não tenho. Nós fomos criados para a relação, e Jesus vem nos resgatar a identidade, essa identidade primeira, essa necessidade de nos relacionar. A carta aos Efésios nos lembra isso. São Paulo está dizendo aos Efésios, aos cristãos em Éfeso, está dizendo para nós também hoje, que nós fomos resgatados em Cristo para isso. Mas no versículo 19, ele já concluindo o capítulo 2, ele vai dizendo assim: consequentemente, por causa de todo esse resgate, consequentemente, já não sois hóspedes, nem peregrinos. Já não sois hóspedes, nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. Para mim essa tem sido uma palavra profética, um rema. Eu sou um homem casado, tenho 45 anos, casado com a Patrícia há 12 anos e meio. Nós temos uma filha, Isabel, de 5 anos. E essa é a nossa família natural, que nós criamos, juntos, eu e Patrícia. Família natural. Mas o Senhor tem falado para mim ao longo desses 25 anos, o Fernando lembrava agora, são 25 anos de ministério. O Senhor tem falado para mim que o que me sustentou de pé não foi o fato de conhecer o Evangelho. Eu sou católico, oriundo de família evangélica. Eu era evangélico e conheci a Igreja Católica com 10 anos de idade. Uma história que fica para outro momento. Mas o que me sustentou nesses anos, nesses 45 anos de vida e nesses 25 anos de ministério, não foi o fato de ser um homem da palavra, não. Isso aí faz parte, é o alimento. A palavra é o alimento constante. Não foi o fato de cantar, de compor canções, nada disso. Mas o que o Senhor tem me revelado é que o que me sustentou e o que me sustenta ao longo desses 25 anos é o fato de eu não viver sem uma família espiritual, sem vínculos espirituais. O fato de eu ter um chão para pisar, o fato de eu ter um lugar, um endereço da onde eu saio e para onde eu volto. Eu sou membro e fundador da comunidade Coração Novo no Rio de Janeiro.
Ali é o meu lugar, ali é a minha família espiritual. Ali os meus irmãos conhecem as minhas dores, conhecem as minhas angústias, conhecem também as minhas alegrias, conhecem os meus sonhos, embora nem todos consigam compreender as loucuras, porque fundador é meio doido, sonha coisa que ninguém entende, às vezes nem o próprio entende, mas eles estão ali comigo. E na dificuldade dos irmãos entenderem, na luta diária, para que a gente possa se fazer entender, ali naquilo eu sou formado, nessa realidade eu sou formado. Eu quero perguntar para você que está em casa e para você que está aqui hoje na Associação do Senhor Jesus: você tem uma família espiritual? Sabe, nós católicos, de maneira muito particular, falando de nós católicos, nós vamos às missas, nós vamos aos lugares, nós frequentamos os encontros, a gente vem aqui na Associação do Senhor Jesus e enche aqui o auditório, e a gente vai para numa missa com o padre tal, o pregador tal, que está pregando em tal retiro, e a gente lota os lugares. Mas a minha pergunta nesses tempos para a minha vida, e eu quero fazer essa pergunta para a sua vida: aonde estão fincados os seus pés? Qual é a sua casa? Qual é a sua família espiritual? Quem é que cuida do seu espírito? Quem é que te pastoreia? Sabe, porque se você é só um adepto que vai à missa ao domingo, mas você não tem pastoreio, você não tem mão sobre você, se você não tem alguém para te dar direção, se você simplesmente ministra, e aí tem aqui o ministério de música junto, se você simplesmente tem ministério, tem dons para colocar à disposição da igreja, ou então você é uma pessoa do dia a dia, do cotidiano, da igreja, e vive orando e buscando uma solução para sua casa, vive levando papelzinho, olha, ora pela minha família, ora pela minha família. Mas se você não tem vínculo espiritual em algum lugar, se a sua paróquia é só um lugar que você frequenta a missa, ou mais, apenas um lugar onde você trabalha em pastorais ou em movimentos, onde você é apenas uma mão de obra, mais uma mão de obra, mas se você não tem coração de filho, a sua vida vai sendo minguada. E chega uma hora que você não vai ter mais nada para dar, mais nada para oferecer. Nesse tempo nós temos aprendido com os irmãos evangélicos essa graça de ter paternidade espiritual, de ter pastores que acompanham até outros pastores, que dão suporte uns para os outros. E lá em casa, na comunidade, eu me preocupo muito com essa realidade com os nossos padres, com seminaristas, com casais. Quem é que pastoreia? Quem é que me pastoreia? A quem que eu escuto? Para quem eu dou ouvidos? Essa é uma realidade sobrenatural, eu dizia aqui no início. Sabe, você não é capaz de compreender isso se não for pela ação do Espírito. Se o Espírito Santo não te revelar a necessidade de ter uma família espiritual, a necessidade de se deixar conduzir por alguém, sim, porque Deus estabelece pessoas nessa terra diante das quais nós vamos nos referir, é assim mesmo. Mas se você não tem revelação para isso, peça hoje para o Senhor isso. Peça hoje para o Senhor a graça de que Ele revele para você a sua família espiritual. Porque dentro de uma família espiritual, e eu estou trabalhando isso aqui a partir desse livro, Igreja, Família de Deus. Esse livro eu lancei esse ano, foi um incentivo do cardeal Orani João Tempesta, no Rio de Janeiro. Ele fez o prefácio desse livro, e esse livro tem abençoado a vida de muitos casais, de muitos líderes em paróquia, enfim. E o livro trata disso, de família, de paternidade e maternidade espiritual. Eu falo aqui nesse livro de ancianato, não é uma palavra muito comum na igreja católica, né? A gente trabalha mais, a gente fala assim, é uma pastoral dos idosos, né? Não, Deus não quer idosos na sua igreja, Deus quer que os idosos sejam anciãos.
e que tenham, como o pastor falava aqui ontem, visão. Que tenham sonhos. Obrigado, pastora Márcia. Que tenham sonhos. Aqui nesse livro eu digo, não se contente, você que chegou na terceira idade, ou que está chegando, não se contente em fazer tricô na paróquia. Seja uma mulher, um homem da palavra. Seja uma mulher, um homem para profecia. Seja uma mulher, um homem para governar no Senhor, aqueles que o Senhor vai te confiando. E aí por isso mesmo governar a sua própria casa. Eu dizia, você pede oração pela sua família, você pede oração pela sua casa, você pede oração pelos seus filhos, mas a pergunta é, como anda o seu governo sobre a sua casa? É lógico que a gente não consegue governar a nossa casa, se antes nós não nos deixamos governar por alguém. Daí a necessidade de ter uma família espiritual, de ter governo sobre a nossa vida. Sabe, eu entendo que esse caminho de unidade que nós estamos trilhando ao longo desses anos, mas que muitos trilharam antes de nós, eu entendo que esse caminho de unidade é também um caminho de conversão, ou de redescoberta da identidade real da igreja, que é ser família. O Senhor nos chamou para ser família, para viver como uma família. Se nós trabalhamos nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, é porque toda família tem trabalho, toda família tem casa e toda casa tem trabalho. Mas o fundamento da minha vida não é o trabalho que eu faço, mas é aquilo que eu sou. E antes de ser um bom líder na minha comunidade, na minha paróquia, antes de ser um homem que trabalha e coloca dinheiro dentro de casa, uma mulher que trabalha e paga as contas, ajuda a pagar as contas dentro de casa, antes disso, antes de ser líder, antes de ser pai biológico, mãe biológica, eu preciso ser filho espiritual. Porque ninguém consegue gerar no espírito se antes não nasceu no espírito. A dinâmica é essa: necessário vos é nascer de novo. É a conversa de Jesus com Nicodemos em João 3. Por isso é preciso clamar o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo, para que nós possamos enxergar essa realidade que é sobrenatural. Nós somos chamados a viver como uma família. E aí entra a nossa realidade dentro de casa, dos nossos filhos. Sabe, eu fiz uma descoberta que foi chocante para mim. A Isabel tem 5 anos, eu dizia. A Isabel é muito espertinha. Ela fala umas coisas assim, que filha de pentecostal fala, sabe? E a Isabel começou a falar umas coisas em casa sobre oração, falar que queria... Isabel, agora a última dela foi falar que queria evangelizar na China. Uma criança com 5 anos não sabe o que está falando, né? Está falando loucura, ela não sabe o que está dizendo. Mas eu comecei a olhar a minha filha, eu comecei a ver os meios em que a minha filha convive também, né? Na escola e tudo mais. E eu me dei conta de uma realidade que eu trouxe para esse livro. De uma realidade que é a seguinte: depois de gerar o seu filho no seu ventre, depois de você gerar o seu filho biologicamente, você precisa gerar o seu filho no espírito. Existem muitos filhos que, tendo sido gerados biologicamente, não foram gerados ainda no espírito. E gerar no espírito não depende de colocar o filho na catequese. Não depende de colocar o filho no caminho de Deus. Ah, eu dei tudo para o meu filho, eu eduquei o meu filho na igreja. Ele fez catequese, ele fez a primeira comunhão, muitas vezes só fez a primeira, né? Foi crismado, foi batizado, e eu não sei por que o meu filho se desviou do caminho. Eu sempre lembro do testemunho do meu pai para mim. Meu pai, o seu Josias de Souza Carneiro, me educou dentro de uma igreja da Congregação Cristã do Brasil. Uma igreja muito de costumes rígidos, né? E o papai tinha um costume de fazer um culto, que era o culto familiar diário.
É como o Alexo Divina que nós fazemos na igreja. Então ele pegava todo dia a palavra de Deus, 3:30 da manhã, pastora Márcia, 3:30 da manhã. 3:30 da manhã, porque era o horário que o papai saía para trabalhar. E ele pegava a Bíblia e juntava eu e meu irmão para ler a palavra com a gente o tempo todo. Era assim. Mas 3:30 da manhã, uma criança de 5 e outra de 6 anos vão ouvir o quê? Mas o papai insistentemente, todos os dias da nossa infância, o papai lia a palavra. E sabe o que nós fazíamos? Dormíamos. Enquanto ele lia a palavra, a gente dormia. Porque a gente não aguentava. 3:30 da manhã não é hora de chamar a criança. Mas depois o papai estudava à noite. E a gente tinha que dormir cedo. Então era aquele único horário. Passados todos esses anos, eu orando e crendo e agradecendo a Deus pela vida do papai, pela vida da mamãe, eu me lembrei disso. E eu me toquei que eu não me lembro mesmo de nenhuma palavra que o papai tenha pregado para mim. Eu não me lembro de nenhuma palavra que o papai pregou. E eu me perguntei, mas então, do que adiantou isso? Do que adiantou o papai ler a Bíblia todos os dias para mim? Bom, é verdade que eu não lembro de nenhuma palavra, mas eu não esqueço que o meu pai nos inseriu na palavra de Deus e inseriu a palavra de Deus na nossa vida. O meu pai nos educou na palavra. Na palavra. E para viver apaixonado pela palavra, sabe o que significa isso? Meu pai não terceirizou para a igreja aquilo que era a missão dele. Você não pode terceirizar para a igreja. Desculpe eu dizer assim. Você pode pedir oração, coloca no papelzinho o nome de quem você quiser e peça a oração. A palavra de Deus diz, pedi e recebereis, mas não negligencie. Não seja negligente com a sua família, não seja negligente com a sua casa. Porque a sua família, o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, os seus pais, eles só vão se encontrar com o Senhor por causa do seu testemunho e não por causa da sua agenda. A nossa agenda não convence a ninguém. A gente vai na igreja todo domingo, a gente vai no encontro todo mês, tem um encontro novo para participar. E todo mundo na nossa família sabe que a gente está nos encontros, e às vezes até reclamam, não é verdade? Você não tem mais tempo para ficar com a gente, não é verdade isso? Ou só eu que passo isso na minha casa? Isaías, você vive viajando, a família está reunida e você não está aqui. Só que quando eu me reúno com a minha família, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu tenho a oportunidade de criar comunhão, de estabelecer vínculos de família. Uma palavra que nem sempre é a palavra que eu vou pegar da Bíblia, não. Mas a minha vida vai se tornando uma palavra. Uma palavra que acolhe, uma palavra que ama, uma palavra que transborda a vida. E aí a minha família pode até sentir falta de mim, é verdade, vai continuar sentindo. Mas quando eu estiver perto, eles não vão reclamar pelo tempo que eles não tiveram, mas vão se alegrar pelo tempo que eles têm. Porque eles sabem que o tempo que eu fiquei fora, o Senhor trabalhou no meu coração e mudou a minha existência para que eu fosse melhor para eles. O Senhor está nos chamando para uma realidade espiritual, para criar a família de Deus sobre a terra, para criar sobre esta terra, para estabelecer sobre essa terra o reinado do Senhor, que é a sua família. Que não é uma família feita por laços sanguíneos, mas por laços espirituais, por homens e mulheres nascidos do Espírito Santo. Homens e mulheres de um segundo nascimento. Justo isso, nascer do Espírito. Nascer do Espírito nos dá essa nova visão. Sabe, eu não quero deixar você sair daqui com uma palavra que você possa pensar, poxa, então quer dizer que eu estou indo para a igreja todo domingo e não serve de nada? Não, você está indo lá, está recebendo palavra, né? Está sendo edificado com a palavra, não é verdade? Tem Eucaristia, né? Isso é tudo bênção, não é verdade? Mas Deus quer mais do que isso. Deus quer que você
seja um homem e uma mulher inteiros, íntegros na sua vontade. E para isso, precisa ter coração de filho. Deus quer de você muito mais do que a sua agenda. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua vida. Deus quer a sua vida de filho. E não de hóspede. Já não sois hóspedes, nem peregrinos. Sabe? Na nossa casa é assim. Se chega a visita, visita tem hora para chegar e tem hora para... Porque visita que demora muito, começa a azedar, né? Minha mãe falava, visita quando demora muito, começa a azedar. Mas o Senhor está dizendo que nós não somos mais hóspedes, nós não somos mais visita para Ele. Porque em Jesus nós fomos feitos filhos. Aleluia mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Deus está aqui. Posso perceber sua presença no meio de nós, em nossos corações. Sua graça em nós faz comunhão. Deus está aqui, né? Deus está aqui. Posso perceber sua presença no meio de nós, em nossos corações, aleluia. Sua graça em nós, faz comunhão. Deus está aqui lá. Deus está aqui. Posso perceber sua presença no meio de nós, em nossos corações, sua graça em nós, faz comunhão no meio de nós. Nós voltamos no próximo bloco com mais pregação, com mais oração, porque Deus está aqui. Sua graça em nós faz comunhão. Amém?